Olá, seja bem-vindo ao canal Top Nerds. Meu nome é Nívio e neste vídeo vamos configurar VPN site-to-site com o WireGuard usando o OpenSense e o Linux. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gostar desse conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pessoal, então antes de ir para a prática, vamos passar aqui algumas ideias. Tá? Então, primeiramente, por que o WireGuard para VPN site-to-site? Bom, primeira coisa é que o WireGuard ele é um pouco mais rápido que o OpenVPN e mais rápido que o IPsec. Tá? Tem código bem mais simples que essas duas soluções, que são soluções muito boas. Tá? Mas o WireGuard ele é um pouco mais performático. Ele é mais simples de configurar. Tá? E por isso acaba se tornando ideal para VPN site-to-site. E para VPN client-to-site? Tá? Home Office. Apesar das vantagens citadas anteriormente, ele não se integra a autenticadores como AD, como FreeIP e outros, né? Então isso acaba sendo um problema. E isso acaba impondo, né, que a gente gere par de chaves para todos os usuários, o que acaba complicando o gerenciamento caso essa quantidade de usuários seja uma quantidade grande de usuários. Né? Então esse gerenciamento de chaves passa a não ser tão simples. Quais topologias site-to-site a gente pode utilizar, né? As mais comuns? Bom, primeiramente a ponto, né? Que aumentando vira uma rede mesh. Né? Uma hub spoke, que é uma estrela. Né? E uma hub spoke em alta disponibilidade. Né? Então, basicamente é uma hub spoke com mais de um ponto, mais de um hub. Tá? Bom, a topologia ponto, né, que acaba derivando para mesh quando vai aumentando, né, ela é uma topologia assim, pessoal. Então, nós temos aqui uma rede, né, São Paulo, onde está a matriz, por exemplo, da empresa, e uma filial no Rio de Janeiro. Tá? A matriz acessa, né, fala com a internet, acessa a internet normalmente, e do Rio de Janeiro também. Porém, as redes internas não conseguem se falar. Tá? Principalmente de uma forma segura. Mas no Fire eu não podia abrir portas aqui para que a rede de São Paulo acessasse a rede Rio e vice-versa? Poderia, mas todo o tráfego estaria passando pela internet aqui em claro, né? Ou parte dele em claro. E isso não é desejável. Tá? Então, para a gente poder fazer uma ligação segura entre o escritório de São Paulo, né, a matriz em São Paulo e a filial no Rio de Janeiro, a gente precisa de um túnel VPN e encrypte, né, que criptografe os dados e nos dê segurança. Então, para isso a VPN. Bom, sintetizando, né? Então, se a gente simplificar essa topologia aqui, nada mais é do que isso aqui. Uma ligação ponto a ponto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Se aumentar a minha estrutura, vamos dizer que minha empresa aumentasse de tamanho e começasse a ter outros escritórios, né, em Belo Horizonte, Vitória, Campinas e outros, né, ela ficaria alguma coisa assim. Né? Então, aqui, por exemplo, tem escritório, tem a matriz em São Paulo, né, e filiais aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Campinas, Curitiba. Percebam que as ligações ponto a ponto estão todas feitas. E que começa a ficar uma grande quantidade de ligações entre cada uma da matriz e das filiais. Né? Então, mas a gente tem uma grande ligação aqui que, se porventura para uma dessas filiais, as outras comunicações continuam ocorrendo. Tá? Então, essa aí pode-se dizer que é uma arquitetura mesh. Né? Vantagens, né, que nós temos aí desse tipo de arquitetura, de topologia. Né? É uma solução barata e segura. Né? Ela não tem ponto único de falha, mas tem como desvantagens, né? Ser suscetível a bloqueios no modem do provedor. Né? Então, se o provedor não permitir conexões vindas de fora para dentro, você vai ter problema. Mas eu poderia fazer aí um port forward dentro do modem. Sim, desde que o provedor permita que você tenha acesso. Tem provedores que não deixam o usuário ter acesso, não dão senha, e você não consegue, se você tentar resetar, vai perder as configurações e você vai perder acesso à internet. Então, nem sempre, né, vários provedores permitem, mas tem provedores que não permitem isso. Você pode ter esse problema. Tá? Pode ser utilizado aí DNS dinâmicos? Sim, mas você ainda esbarra no problema do bloqueio. Tá? Quanto mais uma rede dessa escala, né, quanto mais ela aumenta, mais complexa ela fica. E aí isso acaba se tornando aí, como eu chamei aqui, né, de pontas a configurar. Né? Então você tem aí n vezes n menos 1 pontas a configurar. Né? Então,
Antes da prática aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó, por exemplo, aqui, eu tenho seis pontas, né? 6 sites aqui. E eu acabo tendo aqui 15 ligações, né? E cada uma você tem que configurar dos dois lados. Então você acaba tendo 30 configurações aí, 30 pontas a configurar, num exemplo como esse aqui. Tá? Então por isso que é n vezes n-1, então 6 vezes 5 aqui. Então dá 30, quer dizer, então quanto mais aumenta, mais complicado fica de configurar e de gerenciar isso aqui. Tá? Então voltando onde estávamos, vamos para uma prática agora com o OpenSense. Tá? E nós vamos usar para ele a topologia que eu tinha acabado de mostrar. Então nós vamos estar numa matriz em São Paulo, falando com o Rio de Janeiro, de forma que as duas redes consigam se falar. Ok? Então vamos lá para a prática. Primeiro vamos acessar aqui o Rio de Janeiro. Aqui o Rio de Janeiro. E São Paulo. São Paulo está com fundo branco e o Rio de Janeiro com fundo preto, para poder diferenciar. Então, vocês sabem aí que se for São Paulo vai estar com fundo claro e o Rio de Janeiro vai estar com fundo escuro. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos começar a configuração. Então, para a gente configurar ponto a ponto São Paulo e Rio, a gente vai chegar aqui, então, vai pegar aqui VPN, vai entrar aqui no WireGuard, né? Vai entrar em instâncias. Aqui em instâncias eu vou criar uma instância nova. E aqui eu vou chamar ela, por exemplo, de São Paulo Rio. Tá? Bom, vou criar aqui um par de chaves. Ele criou aqui uma chave pública e chave privada. Ok? O endereço de túnel aqui não está lá no desenho, mas os IPs internos dos túneis eu estou configurando dessa forma aqui. Estou colocando esse endereço IP aqui. Tá? Do outro lado vai ser um 7216.01. Então, São Paulo vai ser um 7216.01 e no Rio um 7216.02. Tá? Barra 30 para que só esses dois endereços IPs possam se falar. Bom, a gente salva aqui, né? Aplica e já criamos a nossa instância. Vamos agora para o PIA, que é exatamente o outro lado da ponta, que é São Paulo. Então, vamos criar aqui e aqui vai ser São Paulo. Tá? A chave pública ainda tenho que pegar de lá, a gente já vai para São Paulo. E o endereço IP que eu vou permitir daquela rede, exatamente são os endereços IPs daquela rede. E é 10 São Paulo, né? 192.168.10/24. Tá? Esse é o endereço. E a gente tem que apontar também para aquela máquina de lá. E é esse endereço IP aqui. Tá? E nós vamos utilizar esta porta aqui, a 51.820, que é a porta padrão. Bom, aqui a gente tem que selecionar a instância São Paulo-Rio, tá? E salvar. Faltou aqui ainda a chave pública. Então vamos lá para São Paulo para a gente criar esse par de chaves. Bom, em São Paulo o procedimento ainda é o mesmo. É o mesmo de lá. Vamos aqui em WireGuard, instâncias. Tá? A instância aqui é São Paulo-Rio. Eu acabei até criando São Paulo-Rio, né? Devia ser Rio-São Paulo. Depois a gente corrige. São Paulo-Rio. Ele gerou aqui. Vamos copiar essa chave pública aqui. E já vamos levar lá para o Rio, que a gente termina o básico da configuração lá. Então, colando aqui, perdão. Né? Então está aqui. Se eu salvar agora, ele vai bonitinho. Eu não vou habilitar aqui ainda, tá? Mas já quando a gente estiver pronto, a gente habilita isso aí. Então vamos voltar para São Paulo agora. Antes de continuar a configuração. A configuração está exatamente a mesma, 9A1Y, né? Deixa eu ver aqui. E realmente copiei certo. Está correto. Ok, voltando para São Paulo. Muito bem, estamos em São Paulo então. Tá? Em São Paulo, vamos acertar aqui. O túnel aqui vai ser um 7216.01. 30. Aqui não tem mais nada para configurar e vamos salvar. Vamos aplicar. Vamos para o Pier. Bom, aqui no Pier, a gente vai chegar, vai acrescentar aqui a outra ponta é Rio de Janeiro. Tá? A chave pública do Rio tem que pegar lá. Então vamos lá para o Rio. A pública dela, se eu não me engano, está aqui.
Exato. Então, vai, copia. Vamos lá para o Rio. E a gente cola. Esse. Lado bonitinho. O IP permitido é o da outra ponta. É o dessa ponta. 192. Outra ponta, perdão. 620/24. Tá? Aqui não precisa de endpoint address, porque a conexão vem de lá. Tá? E a instância aqui é a instância São Paulo Rio. Joia. Vamos botar aqui também um IP Live para manter a conexão viva. Então, salvei, apliquei. Vamos só fazer a correçãozinha lá no Rio, para ficar coerente os nomes. E aqui vamos chamar a instância de Rio São Paulo. Agora sim, coerente. Tá? Então, joia. Então, vimos aqui. Configuraçãozinha tá ok. Vamos lá para São Paulo agora para ver. Configuração básica. Feitinho. Metido. Ok. É isso aí. Muito bem. Então vamos agora entrar nos detalhes. Vamos começar pelo Rio para ver se faltou alguma coisa aqui. Com certeza faltou. Ok. Vamos agora lá para o Rio. E no Rio aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa ativar as interfaces. Então a gente vem para a interface aqui. Vem nas atribuições. Percebam que está essa interface aqui. Tá? Às vezes é necessário, quando ele está assim, pessoal, ele está vermelho aqui assim, tá vendo que a tomadinha está vermelha, às vezes precisa dar uma reiniciada no OpenSense. Não é sempre. Eu já não consigo entender algumas vezes por que isso acontece, mas acontece, você reiniciando resolve. Tá? Então eu vou rebutá-lo. Vamos aguardar. Bom, pessoal, depois de reiniciado, podem ver agora está verdinho, né? Então a gente vai chegar aqui, vou dar o nome para essa aqui, vou chamar de WG, vai mais um pouquinho, WG, como eu estou no Rio, vou chamar de WG São Paulo, então é a interface que fala com São Paulo. Vou adicionar, ela aparece aqui, agora a gente vai habilitá-la e também vai impedir que ela seja removida. Tá? E só vai salvar, aqui não tem nada mais para fazer. Aplica a alteração. Pronto, aplicado. Agora vamos para o File. No File, vou lá em regras, pode ver que apareceu a interface aqui. E vou criar uma regra permitindo todo o tráfego para essa interface. Tá? Então, aqui praticamente não tem que mudar nada, só vou fazer ele logar, tá? E salvar. E ele vai permitir todo o tráfego IPv4. Podem ver lá, IPv4, de onde vier para onde vier, qualquer destinação. Tá? Pode ter uma regra melhorzinha? Pode ser uma regra que filtre melhor? Pode. Mas, por questão de simplificação, vamos usar essa aqui mesmo. Tá bom? Vou aplicar. E pronto. Tá? Aqui já está bonitinho. Deixa eu fazer uma verificação aqui no Rio se está faltando alguma coisa ainda a ser verificada, a ser configurada. Bom, eu criei a interface, a instância, perdão, e o peer. Falta ativar. Então vamos ativar aqui nossa VPN. Ele vai ficar tentando, vai ficar batendo lá e obviamente lá em São Paulo ainda não está totalmente configurado. Então vamos aplicar aqui e ótimo. Já está habilitado. Vamos fazer uma tentativa só para a gente ver, já que lá do outro lado não está configurado ainda. Então vamos tentar aqui, ó. No Rio é a rede 192.168.2. Então vamos tentar pingar outra máquina que está na rede 192.168.1 e ele é final 100 essa máquina. Percebam que não vai, não consegue pingar. Né? Esse endereço 100 está lá em São Paulo, não consegue pingar. Meu endereço aqui no Rio, a máquina aqui do Rio, né? Ó, é o 2100, tá vendo? É o 2100. Então, estou tentando pingar lá São Paulo, não vai. Muito bem. Vamos minimizar isso aqui, depois a gente chega e usa isso aqui mais para frente. Muito bem. Vamos lá para São Paulo, então.
Vamos fazer um checklist do que está faltando em São Paulo. Então, vamos lá. São Paulo também tem que fazer o seguinte, né? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa com relação à interface. Então, lá está aqui a interface. Vamos fazer a atribuição. Vamos chamar ela de WG. WG Rio de Janeiro. Está falando com o Rio de Janeiro. E ele apresentou um probleminha. Deixa eu ver o que aconteceu. Um problema. Já vamos resolver. Bom, pessoal, reiniciei. E aí, reiniciando, ele vai. Tá? É só questão de reiniciar o mesmo problema que aconteceu lá na ponta no Rio de Janeiro. Ah, então reiniciou, ele foi. Então vamos lá agora habilitar aqui a interface e salvar. Vamos aplicar. Ok. Então, feita a aplicação, agora a gente vai para o file. Então, agora a gente vai fazer, vamos criar aqui duas regras. Uma primeira regra aqui, é uma regra, a mesma regra que a gente criou lá do lado de lá. Vamos só logar. É uma regra que vai permitir passar tudo na interface WireGuard. Tá? É a mesma regra. E a outra regra que precisa ser colocada aqui, aí sim na interface WAN, é que permita as conexões vindas de fora para essa porta. Tá? Para a placa de rede externa que está ligada aí com a internet. Então nós vamos permitir aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dizer aqui então. WAN, o protocolo vai ser o UDP. A origem é qualquer. Poderíamos amarrar também. Tá? A destinação é para interface WAN. Opa! A interface WAN é o endereço aqui. WAN, a interface não, é por endereço WAN aqui. A porta, nós vamos definir como a 51.820. Vamos logar esses pacotes. E vamos salvar e aplicar. Olha. Então já estamos com isso aqui permitindo conexões. Será que se a gente for lá na VPN, será que já levantou? Aqui ela já está funcionando? Vamos ver. Até agora, não. Agora ele não achou. Vamos tentar voltar aqui no Rio, ver se a gente dá um inputzinho para ver se vai. Ah, habilitado aqui, eu não habilitei em São Paulo. Preciso habilitar em São Paulo. Então vamos lá. Olha lá. Se eu não habilitar, não vai. Habilitado. Agora vamos ver lá no status. E já enviou alguma coisa. Vamos ver se recebe. Agora não recebeu, tanto que está dando vermelhinho aqui. Né? Vamos ver aqui no Rio. Status aqui. Também está na mesma situação. Então vamos ver o que pode estar errado. Tá? Então vou dar uma pausada aqui e já alerto, já digo para vocês o que aconteceu. Bom, pessoal, depois aí de dar uma revisada aí, foi só uma pequena voada, tá? Aqui nas instâncias, tá? Tá faltando aqui a porta 51.820. Foi só isso que estava diferente, tá? Estava errado. Aí simplesmente eu cheguei, coloquei, a partir do momento que eu cheguei, coloquei, tá? Pode ver que agora já está trafegando e está tudo verdinho. Vamos ver lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se eu pegar aqui status, vai estar do mesmo jeito. Verdinho, trafegando dados. Tá? Então podemos agora testar para ver se a gente consegue pingar aquele endereço que eu tinha comentado, que é o 100. E pronto, conseguimos pingar São Paulo. Então já temos contato com São Paulo. Lembrando que aqui eu sou o IP do Rio de Janeiro, aqui é o 2100. Então São Paulo está na direção 92681, rede 1. E aqui a gente consegue pingar ela agora, que a gente não conseguia antes. Tá? Se a gente for em São Paulo, o oposto também deve acontecer. Eu devo conseguir pingar o Rio de Janeiro.
Então vamos pegar, abrir aqui. E vamos pingar. 9268, 2100. Aqui eu sou 100 e lá 2100. Bom, estamos falando com a rede Rio. Então São Paulo agora fala com o Rio de Janeiro, coisa que não acontecia antes. Ok, pessoal? Então esse aqui é a primeira parte do vídeo. Tá? E nós já vamos prosseguir. Eu vou minimizar aqui. Tá? E vamos voltar para a apresentação. Bom, a apresentação a gente estava aqui. Conseguimos fazer essa comunicação. Tá? E agora a gente vai falar rapidamente da topologia Hub and Spoke, né? Hub and Spoke. Tá? Então, imagine essa situação que a gente já tinha comentado, né? Uma quantidade enorme de conexões para serem configuradas, né? Então, fica bem complicado da gente gerenciar. Então, a Hub and Spoke ela faz isso aqui, ó. Então, a gente cria um elemento central, um hub, e aí a gente configura apontando para ela e o hub faz o papel de encaminhar entre as redes. Tá? Então, é isso aí que é a Hub and Spoke. Então, seria basicamente isso aqui. Tá? Podem ver que a diferença da topologia anterior é somente o hub que aparece agora, tá? Que não tinha antes. Ok? E os túneis, né? Que a gente está criando aqui. Então, vai um túnel, em vez de ir direto de São Paulo para o Rio, né? Tem um túnel, né, do Rio para São Paulo. Tem um túnel que vai para o hub, saindo de São Paulo, e outro túnel que vai para o hub, saindo do Rio. E o hub faz o encaminhamento entre essas redes, né? Então, ele fica o ponto aí no meio do caminho. Tá? Então, facilita bastante a gente configurar, principalmente quando a rede aumentar de tamanho. Tá? As vantagens, né? É bem menos complexa de escalar, de aumentar, né? Não é suscetível a bloqueio do modem. Então, se porventura tiver problema de bloqueio de modem, a conexão está saindo. Então, se ela sai com um servidor teu lá que você vai colocar na internet. Tá? Ela tem 2 endpoints a configurar, ou seja, ela configura bem menos, né? Você precisa de menos pontos para configurar, pontas para configurar. Né? Mas ela tem essas desvantagens, né? Ela envolve um custo na manutenção dessa máquina, né? Desse hub no meio do caminho. Né? E ele é um ponto único de falha. Então, se ele falhar, para toda a rede. Então, se você tem matriz e filial, vai parar a sua comunicação. Se você tem 4, 5 filiais, vai parar a comunicação entre todas elas. Né? Então, essa é a desvantagem, a principal desvantagem aí da Hub and Spoke. Tá? Então, vamos fazer uma prática rápida aqui agora, usando o OpenLicense e o Linux. Tá? Então, aqui a gente vai usar isso aqui e vai ser essa topologia que nós vamos estar empregando. Bom, pessoal, então vamos lá para a prática. Né? Então, vamos começar primeiro pelo Hub, tá bem? A gente vai começar pelo Hub aqui agora. Então, vamos abrir ele aqui. Ele aqui, acessei ele remotamente. E a gente vai ter que configurar alguns arquivos. Alguns são apenas só para a gente verificar. Tá ok aqui. Vamos ver como é que está o hosts. Tá tudo ok aqui. Isso aqui é uma máquina Debian, tá, pessoal? Vamos ver aqui como é que está o etc resolve conf também. Tá direitinho. Beleza. Esses três já estão devidamente configurados. Vamos ver como é que está agora o nosso interfaces. Tá tudo ok. Tá tudo direitinho. Não tem nada para ser alterado aqui não. Então, agora vamos começar pela primeira configuração aqui. Vamos configurar o Fire. Tá? O Fire desse cara aqui está com desse hub está com NFTables. A gente vai. Antes disso, eu vou desabilitar o IPv6, porque eu vou estar fazendo um túnel só com V4. Tá? Então, eu estou aqui, o que eu estou fazendo, pessoal? Estou pegando esse conteúdo aqui. Opa! Pegando esse conteúdo aqui e jogando para dentro desse arquivo aqui. Só isso. Tá? A gente já vai. E também vou fazer o encaminhamento de pacotes entre as placas. Tá? E é a mesma coisa. Então, eu estou jogando este conteúdo para este arquivo aqui que ainda é novo e não existe. Criando ele. Então, se a gente chegar e der este comandinho aqui, tá? Então, ele já vai ter desabilitado o IPv6 e aqui vai estar fazendo encaminhamento de pacotes. Vamos ver? Então, podem ver que não tem IPv6 mais nessa máquina. Tá? Não tem interesse, não tem necessidade, já que a gente está fazendo tudo por V4. Tá? Agora é óbvio que num ambiente de produção a gente deve tentar usar pilha dupla, ou seja, sempre estar usando V6 e V4. Tá? Chega o momento da gente conseguir passar só para o V6. Bom, pessoal, então aqui já está ok. Vamos agora para a instalação de alguns pacotes. Então, deixa eu pegar aqui na minha colinha.
e vamos colar. Então são esses pacotes aqui, tá? Explicando rapidamente, alguns aqui não são obrigatórios, tá? Mas eu prefiro colocar, tá? Por exemplo, aqui o NTP, a gente tem um horário em dia, tá? Aqui a gente tem um editor um pouquinho melhorzinho do Vim, e aqui são as ferramentas que realmente interessam aqui, que são relativas ao WireGuard. Bom, TCP-Dump para a gente fazer um scan de pacotes, para a gente ver como é que está, se houver necessidade. Então, instalar ele rapidamente. Vai terminar rapidinho isso aí. Ok, feito. Vamos agora remover um pacote que a gente não vai utilizar. É o Nano. Está usando o Vim. Vamos remover o que porventura é desnecessário que está no sistema. Não tem nada para remover. E vamos limpar os pacotes que foram baixados. Ok. Agora vamos, para fazer o mais rápido possível, eu já faço desse jeito aqui, viu, pessoal? Eu vou e já faço a inserção direto para não fazer a edição. Tá? Dessa forma aqui eu editei o arquivo de configuração do Vim e aí agora a gente vai ver que vai melhorar a visualização para a gente fazer a edição. Tá? Então agora também fazemos uma coisa do NFTables, tem bastante, uma quantidade de regras aqui grandinha. Eu vou colar, vou dar uma diminuída aqui só para ficar mais visível aqui. Tá? E agora a gente vai ver o arquivo propriamente dito. Pronto. Agora sim. Então o que eu fiz aqui, pessoal, só para esclarecer, tá? Eu colei isso aqui, dessa forma aqui. Tá? Diminuir mais um pouco ainda para ver se cabe. Ainda não conto, mas diminui mais. Fica impossível de ver. Tá? Mas é o arquivo todo que eu coloco ele dentro de um CAT. Tá? Vou aumentar de novo aqui. E vamos agora destrinchar esse aqui. Primeiro aqui ele vai fazer a limpeza das regras e aqui ele vai entrar com algumas variáveis de ambiente, né? O IP da máquina, servidores DNS, né? Variável aí do SSH, do WireGuard, né? Algumas variáveis aí para fins de resolução DNS e para baixar pacotes e outras relativas aí ao NTP, do NTS NTP. Bem? Eu vou, aqui vocês podem ver que está com várias variáveis, são as variáveis que estão ali em cima. Eu vou executar ele porque as regras aparecendo fica mais simples do que no arquivo aqui propriamente de configuração. Tá? Mas, vamos lá. Vou passar rapidinho aqui. Não é bicho de sete cabeças também não. Estou vendo só porque está grande aqui, melhorou. Então vamos lá. Tá? Nossa primeira regra aqui é a geral de input. Tá? Aqui eu estou dizendo que a política é para dropar. Tá? Aqui eu estou liberando todo o tráfego da interface loopback. Aqui eu estou dizendo que na interface física dele, né? O que entrar pelo IP dele, tá? Que seja para a porta 22, aqui no caso, é para poder aceitar, para ele aceitar. Tá? Aqui é a mesma coisa com relação às conexões de retorno do NTS, e a sincronização junto com o NTP. Aqui o retorno também do HTTP e HTTPS para fazer download de pacotes. Aqui é a entrada de pacotes, né, para o WireGuard. As duas portas estão aqui nesse portas WG aqui. Tá? Aqui é do DNS. Aqui é o retorno do NTP. Tá? E aqui é para ping. Tá? SMP de maneira geral, não só ping. Tá? Aqui a chain forward, tá? Ela está drop. Tá? E ela só permite repasse de pacotes entre as interfaces WireGuard. Tá? Eu chamei aqui de Nix WG. Né? Então tá aqui, ó. Nix WG aqui. Estou passando aqui. Tá? E a chain output está permitindo a saída dos pacotes. Tá? Então é isso. Se eu chegar aqui agora e for esse comando aqui, vamos dar um enable, um now para ele executar. Né? Então ele já vai, se estivesse tendo um enable e o start ao mesmo tempo. Se estivesse não, está tendo enable e o start ao mesmo tempo. NFTables. E vamos dar uma aumentada no zoom. E ele já, se eu pegar aqui e der listar as regras, ele já vai estar com as regras aplicadas. Vamos diminuir isso aqui. Agora ficou mais claro. Tá? Então a chain input, ela é uma chain que ela está dropada. Tá?
Aqui, volto a dizer aqui, né, a loopback está permitindo. A interface de rede física dela, né, o IP desse aqui na porta 22 está permitindo acesso. A mesma coisa aqui para 4460, que é a opção retorno, então pode ver que não tem 1000 aqui, né? É diferente daqui que vai admitir conexões novas. Então aqui é só retorno. Tá? E aí por aí vai, pessoal. Então são as regras de Firewall aqui. Eu já dei uma geral para vocês aqui. Tá bom? Então, vamos ver se vamos fazer um testezinho básico aqui, aumentado aqui. Vamos ver se ele está pingando para fora. Então, temos conectividade, já é uma boa coisa. Tá? Então vamos agora configurar o clone dele só para ele estar sincronizado direitinho. Máquinas devem estar sincronizadas, pessoal. É importante. Vou fazer o mesmo esquema. Tá? Eu copiei o arquivo com cat. Aí agora vou lá mostrar para vocês o que eu fiz. Tá? Então tá aqui os servidores NTS NTP, tá? E as configurações próprias do NTS NTP. Tá bem? Então estão aqui as configurações. Lá no vídeo feito sobre NTS NTP, eu explico isso aqui com mais detalhes. Tá bom, pessoal? Então é a mesma coisa que está lá no vídeo. Tá? Então vamos reiniciar aqui o clone. E vamos ver agora se estamos pegando. Vou botar menos N aqui, melhorzinho. E já estamos pegando o horário. Aos pouquinhos ele vai sincronizar com o restante. Muito bem. Vamos agora preparar as configurações aqui nessa máquina para a gente receber as conexões dos firewalls. Então, eu executei isso aqui e vou explicando para vocês. Primeira coisa aqui, eu criei uma variável só para o diretório, tá? Uma variável dentro do diretório WarGuard, que é a variável chaves. Criei esse diretório chaves que não existia. Reduzi aqui ao mínimo a máscara dos arquivos criados. Aqui eu crio a chave privada, né, que é sp.key, e depois gera a chave pública, que é sp.pub. Tá? A mesma coisa aqui para o Rio de Janeiro. Aí eu mando ele colocar na tela para mim as chaves públicas, que são essas aqui que estão aparecendo, que eu vou precisar já. Tá? Muito bem. Feito isso aqui, tá? Eu vou agora para os firewalls. Tá? A gente vai precisar configurar, então a gente vai fazer umas idas e voltas para lá e para cá. Vamos começar aqui por São Paulo. Então, vamos criar lá. Vamos começar por VPN, WarGuard, instâncias. Aqui a gente vai criar a instância São Paulo Hub. Vamos criar nossa chave pública. A chave pública aqui eu vou guardar aqui. E vou lá para o Firewall. Só para a gente poder usar isso depois. E vamos aqui. Eu vou criar aqui que eu chamei de Hub Key. Hub Key São Paulo. Então, para frente eu vou precisar dela, já deixei em variável. Tá? E vou também criar mais para frente a PS aqui, mas não é agora. Vamos voltar para São Paulo. Ops, voltei para São Paulo. O túnel address vai ser... Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vai ser 12 a 30. Tá? E aqui vamos salvar e aplicar. Salvar e aplicar. Muito bem. Agora vamos para o peer. Vai falar com o hub, né, que é a ponta de lá, que é o hub. E vamos lá configurar. Então, vou chamar ele aqui, o nome dele, vamos dar o nome de hub. Aqui a gente vai pegar a chave que está lá no outro servidor. Está lá no hub, perdão. Vou pegar essa chave aqui, ó. Essa chave aqui. E voltar para São Paulo. Eu coloco. Aqui eu poderia fazer sem pre-shared key, tá, pessoal? Mas eu vou fazer com pre-shared key. Então, vou gerar ela. E vou copiá-la. E vou colá-la. Vou chamar de PSK São Paulo.
E vou fechar aqui. Pronto. Já está guardado aqui, eu já tenho já, quando eu for usar o scriptzinho, vai ficar mais simples. Ok. Então vamos continuar, vamos voltar para São Paulo e vamos continuar lá. Os IPs permitidos são esses aqui. Agora fica mais rápido. Endpoint address é o do hub. Esse cara aqui, que é o 22, né? Na porta 51.820. E a gente vai dar um keep alive de 25 aqui. Muito bem. Vamos olhar alguma coisa aqui. Ah, tá, de fato, tá errado mesmo. Esse cara aqui é 192.171.16.2.0.30. Agora ele foi. Agora ele foi. Ok. Estava certo. Aqui talvez tivesse uma vírgula ali perdida ali, que eu copiei de texto. Tá bom. Vamos habilitar aqui. Tá? Ele vai tentar, mas por enquanto não vai conseguir nada lá. Tá? Vamos aqui na interface. Mesma coisa que a gente fez antes. Provavelmente aqui eu vou ter que reiniciá-lo. Não está verdinho aqui, ó. A gente já sabe que eu vou ter que reiniciar. Então eu vou reiniciar e já volto. Bom, voltando aqui, então vamos dar lá o nosso WG. E aqui, como é para o Hub, vamos apontar para o Hub. Oi. Vamos agora habilitar essa interface. Salvar. Aplicar. Vamos às regras de Fire para permitir a passagem de pacotes. Na nossa WG Hub. E aqui, muito parecido com o anterior, pessoal. Então, também explica muito porque a gente já fez isso anteriormente. Então, está permitindo os pacotes aqui passarem pela interface WG Hub. Tá? Feito isso, vamos precisar agora criar rotas, porque vai ter que apontar agora lá para o Hub, que está fazendo um papel de roteador também. Tá? Então, vamos lá em System, Gateways, Configuração, vamos criar um Gateway, tá? Que eu vou chamar esse cara de VPN-W. Interface é a WG Hub, a IPv4, e nós vamos estar apontando para um 172.16.1.1. Então aqui é 1.2 e lá é 1.1. Ok? Vamos salvar, vamos aplicar, e agora vamos nas rotas. Vamos criar a rota, e aqui a gente vai fazer o seguinte, a rede que a gente quer é a 2, eu estou em São Paulo, quero chegar no Rio, então é a rede 2. Para eu chegar na rede 2, eu vou por meio do gateway VPN, e a descrição aqui eu vou colocar aqui que é a rota para Rio de Janeiro. E vou salvar. E vou aplicar. Então ele sabe agora que passei pelo Rio de Janeiro, ele tem que ir por dentro da VPN. Ok? Então agora vamos lá para o Rio de Janeiro. Vamos configurar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a conversa é a mesma. Então vamos lá em VPN, WireGuard, IPsec. Vamos criar a instância. A instância ela é a Rio de Janeiro Hub. A public key, vamos gerar aqui. Então vamos copiá-la e vamos jogá-la aqui no servidor, que eu vou chamar de hub e RJ. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro. O IP aqui, o número é 172.16.2.2. Então, e aqui já foi. Vou aplicar e vamos para o peer. No peer, tá? Então nós vamos aqui
O nome eu vou chamar de hub. A public key é a que está lá no servidor que nós vamos pegar agora. Essa aqui. Vamos lá. Para Rio de Janeiro. Vamos colá-la. Colei. Vamos gerar a pré-shared key. Vamos copiá-la. E vamos agora chamar de PSK RJ. Agora já estamos com as 4. Não precisamos mais dessas informações, porque elas já estão arquivadas para mais bonitinho. O IP, os IPs aqui que ele pode é 192.168.1.0, é de São Paulo. E o 172.16.10/30, que é lá de São Paulo. O endpoint aqui é 192.0.2.2. A porta aqui tem que ser outra. É 51.82821. Né? Aqui a instância é a hub RJ. E o keep alive 25. Muito bem. Vamos salvar. Aplicar. Habilitar. Tá jóia. Tá? Vamos lá agora na interface. E ela de WG aqui também. Né? Estamos na Rio de Janeiro. Vamos aqui agora ativá-la. Aplicar. Vamos para o file. No file. Opa. No file. Vamos criar a regra para ela. A gente só vai logar aqui. Esta vai permitir. E vamos aplicar. Muito bem. Vamos também criar o gateway, né? Criar o gateway para apontar lá para São Paulo. E nosso roteador lá estamos agora um roteador no meio do caminho. Vamos criar aqui um gateway. Esse camarada aqui eu vou chamar VPN WG. A interface é a hub. E o IP que nós vamos colocar aqui é 172.16.2.1. Vamos salvar e vamos aplicar. Tudo bem. Agora vamos nas rotas. Configuração. A rota. A rota aqui é a rota que vai apontar para 192.168.1.0/24, ou seja, estou apontando para São Paulo. Como é que eu chego em São Paulo? Eu chego em São Paulo pelo gateway. Esse cara aqui é rota para São Paulo. E vamos salvar. Vamos aplicar. Muito bem. Com relação aos files, está configuradinho. A gente precisa agora voltar lá no nosso hub. Tá? E agora a gente vai executar. Vamos criar, né, as interfaces. Eu vou usar esse arquivo aqui. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando para mim aqui a interface que eu chamei de wgsp.conf. Tá? Vai colocar aquela chave privada que já está no arquivo que a gente gerou. O endereço IP dele aqui está aqui, que é 11/30, a porta 5180. 51.820. Aquela aqui a variável public São Paulo que eu usei e a pré-shared key também. E aqui os endereços permitidos. Tá? Então, se eu der um Enter, eu já crio, eu vou criar da outra e depois a gente olha. Tá? Vou criar já da Rio de Janeiro e a gente olha os dois arquivos antes de executar alguma coisa. Então a ideia é a mesma, tá? Só que para o Rio de Janeiro e com os valores do Rio de Janeiro. Muito bem, vamos olhar cada uma delas então? Então vamos lá. Guarde. WG São Paulo. Tá lá. Então tá aqui com a chave privada. Tá aqui com o IP da VPN. Tá? A porta. E a chave pública lá de São Paulo. Tá? A chave compartilhada. A pré-shared key. E as configurações de acesso à rede. Né? De roteamento. Pois bem. Feito. Vamos ver do Rio de Janeiro. Tá ok. Também tá na mesma tocada. 2.1, parece que está tudo bonitinho. Tá? O VPN a gente sempre tem que tomar cuidado, porque sempre alguma coisinha passa batido e acaba não dando certo. Então vamos agora iniciá-la.
Para iniciar de São Paulo, a gente inicia assim. Dá para fazer também manualmente, mas vamos fazer dessa forma. Opa, reclamou de alguma coisa aqui. Vamos ver se manualmente vai. Ah, esse service aqui não tem, óbvio. Pronto, ele foi aqui São Paulo. E ele foi Rio. Por que que ele não foi ali? Acho que é por causa do service que ele está reclamando, pessoal. Vou até dar um down aqui só para ver se era isso mesmo. Dá um down no Rio. Vou dar um down em São Paulo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tem CTL. Ele está reclamando. Tem algum probleminha. Bom, vamos dar um up. E não está corretamente formado. Então deve ter copiado alguma coisa errada. Ele está reclamando da WL. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele está reclamando. Reclamando da Public Key. Deve ter copiado errado lá em São Paulo. Esse termo está errado. Não, também não, né? Nada a ver. Vamos lá na VPN. Guard. Distância. Está aqui. Ah lá, coisa faltando mesmo. Ah, tinha que ter aqui um botãozinho para copiar. Né? Até hoje eles não fizeram isso aqui, uma coisinha boba, mas fez por outra desse tipo de problema mesmo. Então, vamos lá. Vamos corrigir aqui. Aqui que ele reclamou. Pronto, acho que agora não tem mais problemas. Agora foi. E Rio de Janeiro também foi. Então vamos dar um down aqui, ver se consegue fazer ele ir pelo System CTL, que é o que deve ser. Né? Porque aí ele fica ativado e vai funcionar. Se a máquina for reiniciada. Foi, como esperado. E foi também aqui, não tinha criado o link ainda. Então vamos ver se nós temos as interfaces. Olha lá, WG. São Paulo, WG Rio. Ok. Tá? Então, vamos ver se está faltando alguma coisa aqui. Em princípio, já é para estar funcionando. Vamos ver lá nos nossos status aqui. Aqui parece que foi. Lá no Rio. Vamos dar uma cutucada, né? Que às vezes isso é o suficiente. Opa, não, mas eu não estou vendo nada a ver, né? Tá aqui no guarde, status. E aqui já foi. Então o Rio foi. Vamos acertar lá São Paulo para ver o que está faltando em São Paulo. De repente ali um apply resolve a questão. Vou dar um applyzinho aqui. E agora nada. Aqui. 2, 3. Cara. E esse cara. Vamos salvar. Aplicar. Ele ainda não foi. Vamos ver, ele está reclamando. Ele não está executando peer. Ele não está executando peer. A instância não foi selecionada. Não tem como, né, gente? Aí me ajuda, né? Não vai funcionar nunca. Né? Realmente, VPN sempre tem detalhezinhos que passam batido. E ó, vou lá, estamos conectados. Agora vamos ver se a gente consegue pingar. Eu estou em São Paulo, vou tentar pingar o Rio. Então é 192.168.2.100. E estamos pingando o Rio de Janeiro. Funcionou, pessoal. Vamos fazer um teste lá em no Hub, que está no meio do caminho. Vamos botar um TCP dump. E vamos fazer o seguinte. Ele vai escutar a interface São Paulo. E eu quero que ele só ouça ICMP, né? Que é o nosso ping aí. Então vamos lá para São Paulo e vamos dar um ping de novo.
e vai ter que aparecer lá, ou seja, o TCP dump, vai ver a comunicação no meio do caminho. E pronto, olha lá. Então está passando bonitinho, estamos trafegando por dentro do nosso hub. Então é isso aqui. Tá? Então nós estamos saindo de São Paulo, estamos passando por dentro do hub, ele está servindo como se fosse um roteador e está nos encaminhando aqui para o Rio de Janeiro. Tá? Aqui em São Paulo eu tenho que apontar ele como roteador que vai nos levar para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro a mesma coisa em sentido de São Paulo. Ok, pessoal? Então está aqui o nosso Hub and Spoke. E para terminar, nossa topologia Hub and Spoke em alta disponibilidade. A gente não vai implementá-la, tá? A gente faz esse tipo de serviço aqui na Top Nerds. A gente não vai porque o vídeo já está muito longo, já estamos aí com 50 minutos de vídeo. Tá? A topologia Hub and Spoke, tá? Ela usa 2 hubs, cada hub deve estar em uma nuvem distinta, tá? A gente está querendo alta disponibilidade. 2 links em cada ponta, ou seja, na matriz eu vou ter 2 links de saída, nas filiais 2 links de saída. Tá? Cada link desse tem que ser de uma operadora distinta. Tá? É um serviço trabalhoso e bastante meticuloso. Tá? E depende também de protocolo de roteamento, o SPF, tá? Porque assim que uma rota caia, a outra assuma, né, e não tenha perda de pacotes. Aí eu tenho uma perda mínima de pacotes e quase imperceptível para o usuário. Tá? Então a topologia vai ficar alguma coisa assim. Né? Então, olha a diferença. Né? Na topologia Hub and Spoke, eu tinha lá as minhas 6 cidades, né? E elas estavam ligadas a esse hub aqui, que é o hub que agora eu chamei de Hub 1. Né? E agora vai ter o Hub 2, que vai estar ligando. E eles vão falar entre si, tá? O Hub 1 e o Hub 2 vão falar entre si para também trocar rotas. E isso aqui o SPF vai estar gerenciando para ver qual que é o caminho, tá? Que está funcionando e está ativo. Né? Se a gente fizer um pouquinho, dar uma explodida naquilo ali, né? Se eu fizer agora com 3 aqui, né? Porque realmente ficaria muito poluído fazer com todos, eu teria a rede São Paulo, sai por 2 links, né? Um link aponta para o Hub A, né? E vai sair para Rio e para Belo Horizonte, outro para o Hub B, tá? E também sai para Belo Horizonte, também sai para o Rio. Okay? Mais detalhado ainda seria isso aqui, pessoal. Tá? Então, tem aqui os modems de cada uma das operadoras. Né? Pode ver que são 2 modems, operadoras distintas, tá? Em cada um deles. O Hub A numa nuvem, por exemplo, a AWS, o outro, por exemplo, Cloudflare, DigitalOcean, Azure, por aí vai. Não podem estar na mesma, tá? As nuvens não caem, tá? Mas já que a gente quer trabalhar com alta disponibilidade, então conceitualmente a gente coloca em ambientes distintos. Bom, vantagens, tá? É as mesmas vantagens da Hub and Spoke, tá? Mantém a rede ativa mesmo que haja falha, então se um dos hubs cair, vai continuar funcionando, tá? Vai aumentar o número de pontos a configurar, obviamente, né? Porque eu dobrei. Então antes era 2N, agora vai ficar 4N. Tá? Desvantagens, né? Tem as mesmas desvantagens da Hub and Spoke. E ela é mais complexa de implementar e manter, sem sombra de dúvida. Eu tenho que manter 2 hubs. Tá? Então, aumenta a complexidade. Se eu for ver aqui, fazer um quadro comparativo rápido das topologias, né? A topologia ponto a ponto, né? Barra mesh aqui. Se for só 2, se você tiver só filial e matriz, faz com ela mesmo. Entendeu? Agora, se você precisa, se você tem mais, ó, podem ver que já começa a compensar. Com 3, ó, já começa a aumentar o número de pontos a configurar bastante aqui da mesh. Olha a diferença. Ó. Aumenta muito rápido. Eu botei em vermelho aqui aquilo que está muito ruim. Né? Em laranja seria o alerta. Né? Em verde aquilo que é o mais baixo. Né? Então pode ver que a Hub Spoke é o que tem menos. A Hub Spoke com alta disponibilidade, ela sempre vai ter o dobro aqui do Hub Spoke tradicional. Tá? Então, se você tiver necessidade de alta disponibilidade na sua VPN, tá? Essa aqui é uma solução que vai te atender bem. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje era só, pessoal. Tá? Então, era esse o nosso vídeo para hoje. Tá? Então, se você quiser nos conhecer melhor, aí, acesse o nosso site www.topnerds.com.br e conheça nossos treinamentos e serviços em consultoria em segurança ofensiva, proteção cibernética, sistemas operacionais e serviços, Active Directory com Salva 4 e outros serviços. Obrigado por assistir nossos vídeos, um forte abraço e até mais.